terceiro episódio. Nesse episódio nós vamos falar sobre as extinções em massa. Bom, então, recapitulando aqui, né, a gente tem, ao longo do Fanerozoico, né, ao longo desse tempo, né, nos últimos 542 milhões de anos, desde a explosão do Cambriano, a gente tem um registro fóssil mais completo, né, a gente consegue acompanhar a biodiversidade ao longo do tempo, e a gente consegue enxergar que, em alguns momentos, houve extinções em massa, e especialmente esses triângulos amarelos são as 5 maiores extinções em massa que a gente tem registro, tá? Claro, como tudo, né, que a gente já comentou, quanto mais antigo, menos a gente sabe, né? Então, para as extinções em massa, por exemplo, essa daqui do final do Ordoviciano, a gente provavelmente tem menos informação e menos certeza do que exatamente aconteceu do que, por exemplo, a do final do Permiano, ou a do final do Triássico, ou especialmente, né, a última delas, que foi a do final do Cretáceo, tá? Mas elas realmente marcaram o registro fóssil, né, uma coisa bem óbvia, bem grande, então a gente, saber que elas aconteceram é mais fácil, agora saber a causa delas é algo mais difícil, né, a gente tem que inferir o que estava acontecendo no trabalho de detetive para saber o que estava acontecendo naquela época. Bom, se a gente pegar a última então, né, que foi a extinção do final do Cretáceo, que marca o final do Mesozoico, tá, então é do Cretáceo para o Paleógeno, né, antigamente era chamado de terciário, então era do Cretáceo para o terciário, né? Hoje em dia é do Cretáceo para o Paleógeno, então extinção, então o símbolo era KT, né? Extinção KT, Cretáceo terciário, K para o Cretáceo, T para o terciário, depois virou KPG do Paleógeno, mas também você pode dizer que é simplesmente o final do Cretáceo, né? Que marcou o final do Cretáceo. Hoje a gente sabe que foi o impacto de um asteroide que levou isso daí, mas isso foi a descoberta desse impacto e realmente aceitar que isso foi um impacto foi um processo que demorou um pouco, né? Começou lá nos anos 70, mas demorou até os anos 90 para isso ser amplamente aceito pela comunidade científica. Inicialmente, eles perceberam que, né, aqui as duas camadas, né, do Cretáceo e do Terciário, a gente vê que tem essa camada de argila, né? E que os pesquisadores descobriram ao examinar essa camada de argila, exatamente dessa transição, é que nessa camada de argila tem uma grande concentração, né, de um elemento químico, que é o irídio, né, que a gente chama de anomalia do irídio. Por quê? O irídio é um elemento químico que não ocorre naturalmente na Terra. O irídio que a gente tem na Terra, ele vem de meteoritos que caem na Terra, vem de rochas que caem na Terra. Poderia vir de rochas vulcânicas também, mas principalmente de meteoritos que vêm da Terra, né? Então a gente tem, por exemplo, um nível muito baixo de irídio, tá? Isso daqui é ao longo do Cretáceo, e na transição do Cretáceo para o Paleógeno, a gente tem um pico na concentração de irídio, que é exatamente nessa camada aqui, nessa camada de argila aqui, que marca essa transição. Então, essa concentração alta de irídio nessa camada levou, né, inicialmente foi o Walter Alvarez, depois ele se juntou ao pai dele, né, o Luiz Alvarez, que já tinha ganhado, inclusive, o prêmio Nobel, ele é um físico, né, e o Walter era um geólogo. Eles tiveram essa ideia, né, de que talvez o impacto de um asteroide pudesse ter levado à extinção dos dinossauros. Mas era uma ideia meio maluca lá nos anos 70, porque ninguém tinha pensado nisso antes, né. Bom, então a gente precisa de mais evidências, né. Se houve um impacto, a gente tem que ter uma cratera, né. Se houve um impacto, a gente teria também um padrão, né, de quanto mais próximo dessa cratera, mais sedimento desse impacto você teria, tá certo? E isso daí acabou levando os pesquisadores à região da Península de Yucatán, no México, né? Porque à medida que você... então, por exemplo, né, as primeiras amostras lá da Itália, né, de Gubbio, na Itália, onde foi encontrado, né, as primeiras amostras dessa argila que foi encontrado irídio, elas tinham uma camada muito fininha, né? Então, na parte mais distante, você tem uma camada, na Espanha aqui, né? Você tem uma camada muito fininha, né, de argila, com alguns elementos, né, ricos em alguns elementos que são sugestivos desse impacto, porque, como vocês vão ver depois, né, ele pode ter levado a uma suspensão de material na atmosfera que depois caiu em várias partes do mundo, né? Só que quanto mais próximo da cratera, maior é esse sedimento, né? Então, quando a gente chega numa região próxima, aqui na América do Norte, na América Central aqui, a gente tem um pouco mais de sedimento. Quando a gente chega bem próximo ali, você vê que tem uma espessura muito maior do sedimento. E
quando você está muito próximo, lá, né, próximo de Yucatán, você tem uma seção inteira que atesta para o impacto de um asteroide. Tá? Então, isso daí é uma outra evidência de que a cratera estaria aqui, né, nessa região aqui do México. E aí foi encontrada, né, essa cratera, a cratera do Chicxulub, que fica, hoje em dia, o centro dela, né, tá bem no litoral aqui, né, aqui seria o litoral atual, né, então aqui é a Península de Yucatán, aqui é mar hoje em dia, então você vê que o centro dela está aqui bem na beiradinha, tá? Naquela época, isso era um mar raso, então o nível do mar era mais alto, então tudo isso daqui era um mar, mas era um mar bem rasinho, né? Então o impacto do asteroide foi numa área de mar raso naquele momento, tá? Uma cratera de 180 quilômetros, que sugere um asteroide muito grande, seria mais ou menos o tamanho do Everest, né? Uma pedrona, vamos dizer assim, né? Que impactou com uma força muito grande. E aí você tem a outra evidência, são essas rochas, né, deformadas, né, com características de choque, de alta pressão, né, de derretimento, de alta temperatura. Então você tem esses tectitos e quartos impactados, né, que você vê evidências de impacto, evidências de derretimento, evidências de mudanças químicas e físicas na propriedade das rochas em função desse impacto muito violento, especialmente na região da cratera do Chicxulub. E para completar, você tem que ter extinções súbitas, ou seja, repentinas, e ao mesmo tempo de vários táxons, que é o que caracteriza uma extinção em massa naquela camada, né? Então isso daí a gente tem, né? A gente tem vários. Alguns exemplos aqui, alguns têm um pouco de controvérsia, mas, né, para a grande maioria deles não se tem. Então os braquiópodes, por exemplo, são essas conchas, né, que não são moluscos, né, mas são muito parecidos com os moluscos bivalves. Você tem, né, aqui, ó, nesse risco aqui, que seria essa transição do Cretáceo para o Paleógeno, você tem uma extinção de vários grupos, né? Alguns deles aparecem depois, os mesmos táxons aparecem depois, então tem esse gap aqui no sedimento, né? Mas de qualquer maneira, né, alguns ficam, mas a grande maioria desaparece e surgem novos depois, tá? Moluscos bivalves, a gente tem um padrão parecido de grupos que desaparecem e grupos que surgem depois. Tá? Os amonitas também, especialmente os pontilhados aqui, você tem grupos que desaparecem e grupos que continuam depois. Nos dinossauros, né, alguns autores argumentam que, né, o declínio deles foi principalmente próximo, né, que seria a 76 milhões de anos, 74, 70, 69. Quando vai chegando a 66 milhões de anos, você vê que tem um declínio, né, de gêneros de dinossauros, vai ter um declínio. Né? Alguns autores argumentam que esse declínio era gradual, então alguns autores enxergam que já havia, né, um declínio anterior a essa extinção, não, que, na verdade o impacto foi só um golpe de misericórdia nos dinossauros não avianos. Tá? Bom, quais foram as consequências desse impacto? Isso daí é muito importante, porque não foi só o impacto. Claro, o impacto foi devastador, principalmente, ó, estima-se que nessa área toda não sobrou nada. Tá? Então, toda essa área que vai da Flórida, o sul dos Estados Unidos hoje em dia, né, grande parte do México e um bom pedaço da América Central, Cuba, né, Ilhas das Bahamas, tudo isso daqui foi completamente destruído pelo impacto. O impacto em si teria sido devastador nessa área. Tá? E além dessa área, claro, gradualmente foi diminuindo. Tá? Mas ele teria levado, por exemplo, a uma chuva ácida, tá certo? Fuligem que se acumulou na atmosfera teria levado tampando a luz do Sol, teria levado a um resfriamento global. Então primeiro você teve um aquecimento, né, com o impacto, teve um aquecimento muito grande. Depois, com essa fuligem cobrindo e tampando o Sol, um resfriamento global. Tá? Terremotos foram provocados, né? Vulcões teriam sido desencadeados em função disso daí, e tsunamis, né? Isso daqui é uma estimativa do tsunamis que poderiam ter, né, o impacto nesse local teria levado a tsunamis em praticamente metade do globo terrestre, né? E tsunamis cuja altura pode ser de 40, 50, ondas de até 100 metros de altura, tá? São estimadas, tá certo? Isso tudo, a longo prazo, levou a distúrbios nos processos ecológicos, porque se você não tem luz do sol, você tem plantas morrendo. Se as plantas morrem, os herbívoros morrem. Se os herbívoros morrem, os carnívoros morrem de fome. Tá? Então você tem um impacto geral, né, nas plantas, nos animais, de uma forma muito devastadora, certo? Alterando toda a cadeia ecológica, né, e uma mortandade em massa, especialmente de
de organismos, né, vertebrados, principalmente de maior porte, como, né, os dinossauros, por exemplo, dinossauros não avianos, tá? As aves são menores, talvez tenham sobrevivido por causa disso. São homeotérmicas também, talvez isso tenha facilitado. Você tem a sobrevivência de alguns répteis, como, né, os crocodilos, as tartarugas, deixaram descendentes. Talvez organismos aquáticos tenham tido uma facilidade um pouco maior para sobreviver, mas alguns se extinguiram, como os mosassauros, né? Então, uma gama de impactos aí que realmente foi, né, muito, muito devastador para a diversidade biológica. Mas essa não foi a pior delas, né? A pior delas foi a extinção do final do Permiano, aquela que marca o final do Mesozoico. Então, diz que é quando a Terra quase acabou, né? A grande morte, né? Chamada de a grande morte. Porque acredita-se que mais de 95% da diversidade de animais marinhos tenha desaparecido, né? E uma boa parte da diversidade terrestre também, mais de 70%. Então aqui a gente tem de novo, né, a diversidade, né, a diversidade de animais marinhos, de famílias de animais marinhos com o tempo, né, alguns períodos de extinção. Aqui a extinção, né, do final do Permiano foi essa daqui que levou à extinção de vários grupos. Tá? Essa daqui seria do que nós vimos agora no final do Cretáceo. Né? Então essa daqui foi 252 milhões de anos atrás e marcou o fim do Mesozoico e o começo do Cenozoico. Tá? Desculpa, o fim do Paleozoico e o começo do Mesozoico, tá? A que marcou o fim do Mesozoico foi a última, né? Foi a de 66 milhões de anos atrás. Essa daqui do Permiano para o Triássico marcou o fim do Paleozoico e o começo do Mesozoico, tá? Então, ela é chamada de grande morte, como eu falei já, 96% das espécies marinhas e 70% dos vertebrados terrestres, né? Algumas causas que foram apontadas para essa grande extinção em massa, uma delas teria sido a acidificação do oceano. Lembra que nessa época a gente tem uma Pangeia, tá? Então a gente tem os continentes todos juntos, a gente tem um mar interior, né, chamado de Paleotétis, e a acidificação dos oceanos pode ter sido uma causa dessa extinção. Tá? Então a gente tem registros de que essa acidificação pode ter levado a uma morte. Teve um aspecto muito forte, né? Porque você tinha uma diversidade grande no mar, né? E você teve um impacto muito grande no mar, tá? Esse trabalho aqui recente, 2018, ele coloca também o aquecimento global como uma das principais causas, juntamente com a acidificação, e um impacto, inclusive, maior nas espécies de grandes latitudes. Então, as espécies tropicais talvez tenham sobrevivido mais por estar mais adaptadas a temperaturas maiores, né? Mas aquelas. Então, aqui você tem um gráfico, né, mostrando em termos de latitude. Então, aqui seria os trópicos, aqui seria o Polo Norte, aqui seria o Polo Sul. Então, você vê que a porcentagem de extinção foi maior nas regiões temperadas, tanto do norte quanto do sul, e menor nos trópicos. Então, essas espécies dos trópicos talvez se adaptaram melhor a essas mudanças em termos de aquecimento. Aqui mostrando a Terra como é que ela era, né? Então aqui um oceano, tinha um oceano gigante, Pantalassa, e um mar interior aqui chamado de Paleotétis, que depois foi o Mar de Tétis, que separou Gondwana da Laurásia, e você tem a Pangeia conectada, sim, algumas ilhas aqui, né? E você tem, então, um aumento da temperatura muito grande, nessa temperatura da superfície marinha, consequência do aumento da temperatura atmosférica, tá? Então, o argumento deles é que uma hipóxia, né, uma falta de oxigenação causada pelo aumento da temperatura, explica a severidade dessa extinção em massa do final do Permiano. Tá? E, por último, o vulcanismo também, principalmente o vulcanismo na Sibéria, né, essa região da Sibéria, essa região magmática assim, da Sibéria, ela é considerada um epicentro de vulcanismo nesse período. Então, a gente tem muita movimentação vulcânica, tá certo? Você tem uma grande quantidade de basalto, uma grande quantidade de carvão jogado na atmosfera, causando né, modificando a atmosfera e contribuindo para essa extinção do final do Permiano. Então, essas seriam as três principais causas. Tá? Como eu falei, né, quanto mais antigo, menos a gente sabe, né? Então a gente tem algumas ideias, né, alguns eventos globais aqui acontecendo, as extinções aqui. Então, por exemplo, do final do Cretáceo aqui, né, a do final do Permiano aqui, como a maior de todas,
Tá? A gente tem mudanças no nível do mar, né, associadas a isso daí. Aqui a gente tem o vulcanismo, você vê que tem vários momentos de vulcanismo, esse daqui da Sibéria que eu acabei de falar no final do Permiano. Você tem outros momentos de vulcanismo em vários lugares diferentes, tá? Na Índia, por exemplo, nessa região da Índia, é um que está também associado à extinção do final do Cretáceo, né? Alguns autores argumentam que esse vulcanismo lá na região de onde hoje é a Índia teria contribuído bastante também para a extinção, para a última grande extinção em massa. Tá? Você tem a tectônica de placas aqui, né, o Tétis fechado, né, a Pangeia, por exemplo, aqui no caso do Permiano, tá certo? E aqui são impactos de estruturas, né? Então, a partir do momento que foi mais aceito que o impacto do asteroide teria, né, do Chicxulub, que é esse daqui, teria causado essa extinção aqui, existem outros impactos que algumas vezes são correlacionados com algumas extinções, mas nenhum deles da mesma forma mais precisa, como no caso da Chicxulub e a do final do Cretáceo. Tá? Então é isso, extinções em massa, e depois a gente vai falar sobre seleção de espécies e a extinção do antropoceno no último episódio.